Bem-vindo, Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Tudo bem, gente? A gente tá refém das plataformas de direita, né? Pode não ser de extrema-direita, mas são de direita. E o pessoal de extrema-direita abrindo as suas próprias plataformas e a gente não, né? A gente está precisando fazer esse movimento. Então, nós precisamos fazer. Está aí um bom trabalho para o atual ministro aí da SECOM, dele fazer um acordo com vários grupos no Brasil, grupos sociais e também empresariais, e fazer uma plataforma que seja digna e que os dados fiquem aqui e que possam gerar recursos aqui. Mas eu vou ter que ir embora, gente. O Pedro está chegando, obrigada, eu tô indo. Pedro, valeu, cara. Tchau, Serginho, obrigado. Obrigada, até a próxima. Até mais tarde, né? O Serginho vai estar aqui no programa mais tarde, 9h30, depois do Brocô, tá, gente? Exatamente. Pedro, bem-vindo. Começar perguntando aqui sobre essa decisão do Alexandre de Moraes de manter na corte, né, no Supremo Tribunal Federal, que tinha essa discussão se iria para o militar, o julgamento dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, nos atos terroristas, que são militares. O que você achou dessa decisão? A decisão é correta, né? A meu ver, ela é bem correta. Às vezes se criam confusões onde não deve, né? A questão é simples. O artigo 124 da Constituição, se eu não me engano, esse número, determina que a lei vai estabelecer quais são os crimes militares e que devem esses crimes, quais são as regras da atividade militar e vai estabelecer daí o julgamento de crimes militares pela Justiça Militar. É a lei quem estabelece os limites do que é o crime militar ou não, né? Ou seja, a Justiça Militar não é para julgar militares que praticaram crimes, ela é para julgar crimes militares, ou seja, se o militar pratica um crime que não é previsto no Código Penal Militar, né, ele é julgado pela jurisdição civil. Isso é assim mesmo que as coisas devem ser, né? Agora, se ele cometeu um crime específico do Código Penal Militar, ou seja, uma conduta criminosa que tem a ver com o exercício da função militar, ele é julgado pela Justiça Militar. Os crimes em questão, golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático, eventualmente organização criminosa, não sei se o ministro Alexandre elencou isso, mas com certeza deve ter, dano ao patrimônio, etc. São todos crimes civis, né? Portanto, os crimes que precisam ser julgados pela Justiça Civil, mesmo quando cometidos por militares. E aí, o segundo aspecto relevante, me parece, é que, como o atentado de 8 de janeiro se deu contra os poderes, na sede desses poderes, inclusive o STF foi depredado, né? O STF, o próprio regimento, é claro, quando ocorre crime na sede do STF, a competência para investigar, etc., é do STF. É um princípio geral de direito isso. Chama contempt of court, é o direito que as cortes têm de se autodefender. O quebra-quebra do dia 8, né, o atentado ali, a democracia que houve dia 8, ele se deu também dentro da sede do Supremo. Então isso acontece o que a gente chama de puxar a competência. O Supremo fica competente para investigar todos os crimes cometidos por aquela organização criminosa. Então, a decisão do ministro Alexandre é absolutamente correta. Agora, cabe ao sistema de justiça, à Polícia Federal, ao Ministério Público, etc. Nós, assim, cidadãos comuns, que a gente viu o que aconteceu. Então, nós sabemos que teve militar que, ao menos, se omitiu nisso aí. Agora, cabe ao sistema de investigação, Polícia Federal e Ministério Público, trazer para o processo as provas disso que eu estou falando aqui. Se conseguir, numa investigação, demonstrar que tinha algum militar envolvido, ele deve ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal. Se não conseguir, não. Aí já o problema não é da Justiça Militar, nem é propriamente do STF. É da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Ô Pedro, agora saiu há pouco também uma decisão. Ontem o Bolsonaro falou que tem muitos pais de família, muitas mães de família presas e tal. Não sei se por coincidência hoje o Alexandre de Moraes mandou soltar
102 pessoas que estavam presas nesse processo aí de 8 de janeiro. O que você achou disso? Correta decisão. Não tem que ficar mantendo preso gente que não necessita estar preso numa situação de cautelar, né? Gente que os atos cometidos foram pequenos, que não oferecem risco, aparentemente, de voltar a cometer ilícito semelhante. Para isso existem medidas cautelares no sistema. Eu não vi a decisão ainda, mas o meu ministro deve ter aplicado essas medidas cautelares. Ou seja, não poder sair do país, usar uma tornozeleira eletrônica, não poder ter contato com outros investigados, esse tipo de medida. Isso é suficiente para possibilitar a investigação sem perturbações, né? Então, ele deve fazer isso. Aliás, ele deve fazer isso, ao meu ver, com a maioria das pessoas que estão lá. Olha aqui, eu estou lendo aqui para informar. Atos golpistas. Alexandre de Moraes manda soltar 137 presos após ataques do dia 8 de janeiro. O ministro determinou o uso de tornozeleira eletrônica e proibiu soltos de utilizarem redes sociais e se ausentarem do país. E cerca de 800 pessoas continuam presas. Então, eu acho até muita gente, 800 pessoas. Se você for ver nos Estados Unidos, lá no caso lá do Capitólio, no final sobrou 40, 50 aí, entendeu? Então, eu acho que é isso, tem que fazer não quer dizer que elas não sejam condenadas, elas estão sendo processadas e no final vai ter uma decisão. Se elas forem condenadas, o crime é grave, elas vão voltar para a cadeia para passar um bom tempo. Mas aí é diferente, é uma decisão que houve prova, defesa, recurso, transitou em julgado, pronto, é o que a democracia exige para prender alguém. Essa é a regra geral da democracia. No Brasil, é uma banalização da prisão preventiva. Eu vejo com muita reticência essa história de 800 pessoas presas preventivamente. Não acho que há mais motivo para isso. Aquele momento inicial passou, essas medidas cautelares são suficientes. O que se tem que fazer é a polícia, o Ministério Público tocar com competência a investigação e esses processos para condenar quem tem que condenar. Cada uma dessas 800 pessoas aí, ou 1.000, todos que mais de 1.000, né, que foram processados, vai se verificar se tem prova da autoria, se tem prova da materialidade da participação dela. Se tiver, tem que ser condenado, e os crimes são graves. Eu estou falando aqui, os crimes que eu falei que hoje são graves. Se você somar tudo, dá uma pena boa, porque se juntar golpe de Estado, atentado ao Estado de Direito, organização criminosa, mais dano, incêndio teve, que você começa a juntar, dá uma pena, Sinara, muito significativa. Então, para mim é isso que tem que ocorrer. Não adianta ficar prendendo preventivamente, manter o cara 6 meses preso, numa atitude autoritária, unilateral, sem direito de defesa, e depois o cara sai inocente. Não é isso que tem que acontecer. Tem que ser do jeito certo, né? Agora, óbvio, se não demonstrar a autoria do sujeito nem materialidade, ele é inocente, ele vai embora, acabou, né? Desses 1.000 aí, vão ser condenados aqueles que tiverem provas e inocentados aqueles que não tiverem. É o certo na democracia. Eu acho que é abusivo manter 800... A impressão que me dá, eu não tenho certeza, nós não temos como ter, a gente não tem acesso aos inquéritos que são sigilosos, mas a impressão que me dá é que é abusivo manter essas 800 pessoas presas, que esse tipo de medida cautelar que o ministro Alexandre adotou aí é suficiente para pelo menos a maioria delas. Óbvio que deve ter aí aqueles, sei lá, né, aqueles endiabrados que tem, né? A Bianca Vettorazzi, que é nossa membro, está falando... Tem que manter preso mesmo, mas fui aluna do professor Pedro do mestrado, ele é um gênio. Precisamos de alguém que tenha esse domínio sobre o direito no Supremo. Serrana no STF, já tem campanha aqui, já tem até hashtag Serrana no STF, olha aí o lobby. Pois é. Agora, quem está encrencado é o Anderson Torres, né? Porque teve aquela história da minuta que ele ia jogar fora, mas agora não, estava na pastinha do governo, guardado com coisas importantes. Isso, né? Ele está encrencado, né, Pedro? Precisa ver o total das provas, né? Essa minuta isolada não é muita coisa, já falei isso aqui. Mas no geral pode ser sim. O que dá a impressão pela imprensa é que esse cara está enrolado. Inclusive o próprio governador o acusou, nós temos que lembrar disso. O governador afastado, eu esqueci o nome dele agora, eu estou ruim. Ibanez. O governador afastado afirmou que o responsável, que ele, governador, foi iludido, foi enganado pelos seus
auxiliares diretos, em especial esse secretário. Eu acho que esse sujeito ele está bem enrolado mesmo, viu? Assim, sinceramente, ele vai ter dificuldade, a impressão que me dá. Porque a impressão que dá para quem olha de fora, e eu posso estar enganado nisso, é que esse sujeito efetivamente contribuiu com inação, com omissões comissivas para que ocorresse o que ocorreu. Isso é grave, isso é... Artigo 29 do Código Penal é participar no crime e são crimes graves, né? Então, eu acho que sim, esse sujeito está um pouco enrolado. Também em relação a ele, eu insisto, não se deve banalizar a prisão preventiva. Eu estou muito preocupado com esse punitivismo, inclusive de esquerda, eu estou muito preocupado, eu quero aqui assumir claramente, né, que não é adequado. Quer dizer, prisão preventiva é uma medida para se adotar em extrema ratio. Ali, naquele momento do 8 de janeiro, teve todo o sentido, a democracia estava sob ameaça, havia um tumulto grave na capital, não tenho a menor dúvida. Hoje é diferente, as coisas acalmaram, a polícia já deve ter mapeado quem é quem ali, não tem sentido ficar mantendo gente indevidamente. Esse próprio secretário, será que uma tornozeleira, não sei como é que ele está, se ele está preso hoje ou não, eu nem tenho acompanhado, mas ele foi preso lá, aquele momento tinha tudo a ver pela circunstância, agora tem que soltar. Quer dizer, a prisão preventiva, nós temos que passar a entender no Brasil, não é mecanismo de justiça. Ela é um mecanismo para evitar cometimento de novos crimes, em especiais os violentos, e preservar o processo, deixar, não prejudicar a investigação, só isso. E é usada em extrema ratio, em última hipótese. Aqui no Brasil nós banalizamos. 42% dos nossos presos o são preventivamente, sem direito de defesa. A gente já foi diversas vezes condenado e admoestado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU e pela Comissão de Direitos Humanos da OEA, por causa disso, dessa banalização. Nós não podemos esquecer que democracia tem o que eu queria dizer assim, essa ideia de estado de exceção que umas pessoas têm não é tão fora do eixo. Durante muito tempo, a teoria do Estado, a teoria do direito, no pré-Segunda Guerra Mundial, imaginou e defendeu a ideia, uma parte dela, uma parte dos teóricos. Por exemplo, Karl Lowenstein, um grande liberal e teórico político e constitucionalista, que em 1937 escreveu artigos nesse sentido. Com o avanço do fascismo, chegou-se a muitos pensadores progressistas, inclusive de direito, chegaram a defender a ideia de que o executivo eleito democraticamente poderia, não o judiciário, mas o executivo, decretar estado de exceção, suspender os direitos vamos dizer, dos agentes fascistas e usar de uma anomia, de um Estado autoritário, quase como uma ditadura. O Lowenstein chega a usar a expressão democracia autoritária. No pós-Segunda Guerra, eu não tenho tempo de explicar aqui qual a estrutura que foi feita pelas constituições próprias do pós-Segunda Guerra, que são constituições impositivas, né? Constituições rígidas, que nós chamamos no direito, constituição que normativamente estão acima das outras normas. Esse tipo de discussão se tornou desnecessária. Nós temos como reagir a esse tipo de ataque sem abrir mão dos direitos humanos fundamentais e das constituições. A democracia tem como reagir dentro do seu próprio instrumental. A gente só precisa conter a raiva, né? A raiva é o afeto predominante do mundo hoje, né? A gente precisa conter um pouco e ser mais racional, como o Serginho falava aqui um pouco antes. O Estado de Direito Democrático ele é fundamentalmente um Estado que pretende racionalidade na sua conduta. O Zé Edmilson está sugerindo aqui, tá bom, agora solta mais 100 depois da Páscoa, 100 depois do Dia das Mães, etc. Pode ser, eu não estou... veja, como é que eu vou dizer se o ministro está certo ou errado de soltar 100 e não 200? Eu não sei, os inquéritos é ele que sabe, eu não sei. Eu estou ao contrário, eu estou elogiando a conduta dele, quer dizer, tem que soltar mesmo, eu acho até que tem que... A impressão que me dá de leigo, vamos dizer leigo, porque eu não estou vendo o processo, de fora, de longe, é de que é correto soltar, não tem por que ficar tanta gente preso mesmo, nessa altura. Vamos entrar no assunto da CPI, Dri? Agora, só para terminar, não pode ficar flexibilizando na hora de punir. Comprovou a autoria, provou a materialidade do delito com direito de defesa amplo, tem que punir e com gravidade, porque o crime é grave. E aí é cadeia mesmo, porque daí é pena, aí é diferente. É forma de fazer justiça daí. É forma de realizar justiça. Teve devido processo,
amplo direito à defesa, individualização de conduta, todos os direitos que o réu tem, né? Foi provada a autoria, a materialidade, tem que ir para a cadeia, não tem discussão. Esse crime que foi cometido é muito grave. Mas aí é do jeito certo, é como nós temos que aprender a fazer as coisas no Brasil, do jeito certo. Né? Exato. Não repetir os erros que a gente condenava tanto, né? Claro. E entrando na CPI, né? Decisão do Gilmar Mendes para que o Rodrigo Pacheco... Aí eu vou ter que fazer uma coisa ruim com vocês, eu vou ter que dar uma paradinha, que eu recebi uma chamada aqui urgente. Tá. Enquanto isso, eu respondo uma pergunta aqui do Vânio Antônio Mitchell. Sinara, se nós respondêssemos mentiras e ameaças da mesma forma como o pessoal da direita nas redes, onde isso tudo iria parar? Eu não sou a favor disso. Eu não sou a favor que nunca a gente desça para o nível da extrema-direita, e acho, inclusive, que isso facilita para eles, né? Acho que isso é que faz eles terem mais destaque na rede do que nós, porque eles apelam o tempo inteiro para mentira, para violência, para ameaça, e isso, infelizmente, parece que os algoritmos favorecem, né, Dri? Quanto mais a pessoa mente, quanto mais tem discurso de ódio, parece que o algoritmo é feito para favorecer. Então, às vezes, a gente passa a pensar que parece que as redes sociais são uma coisa que favorece mais o mal do que o bem, né? Exatamente, coisa sensacionalista, é isso, né? Ivane Paz também manda aqui um superchat. Esses processos demorarão dezenas de anos, então os culpados nunca verão uma cadeia. Exemplo, Carandiru. Prisão preventiva é só para os 3 PS da sociedade. Os 3 Ps. Preto, pobre e petista. É isso aí. Ivane aí dando ali. Vamos até perguntar para o Pedro, né? Porque será que não vai demorar muito, né? Para ter. Isso, e o Gerson também está com uma pergunta boa. Bolsonaro tem chance de ser preso? Acredito que se soltar todos, ele usará isso como defesa. E o Chaiton e o Queiroz e o Acef, e as rachadinhas dos Bolsonaros, e os imóveis comprados com dinheiro. Então, tantas coisas, né, que agora, imagina, aí a gente vê a Michele, né, que teve aqueles 89 mil reais depositados pelo Queiroz, que até hoje sem ninguém fala mais nada, né, os 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Gente, quem compra 51 imóveis com dinheiro vivo, né? Quem compra, né? E olha só, entrando aqui, vamos esperar o Pedro Serrano voltar e a gente vai falar um pouco dessa questão da CPI, que é o que os bolsonaristas querem, né, Sinara? Eles querem que seja instalado, querem culpar o governo por ter sido, né, a vítima, né, o novo governo foi a vítima, né, desses atos terroristas, mas eles insistem aí numa teoria maluca de que o governo Lula teria responsabilidade sobre esses atos terroristas. É como se o governo tivesse facilitado ou soubesse que ia acontecer e deixado para poder depois se fazer de vítima. Essa é a teoria deles, né? Agora vai vir a CPI aí, né? Eu soube agora, de fonte boa, que a CPI vai rolar. CPI vai rolar. Eu acho, olha, vamos ver o que o Pedro acha, já. Mas, nossa, né, tem tanta coisa mais importante aqui para já... Agora, a verdade é que no começo o PT, alguns petistas falaram em CPI, aí depois veio o sinal do Planalto dizendo para não fazer, recuar, certo? E acabou, né? Tem uma frase até que está sendo citada aí do Renan Calheiros, que o Renan falou que nesses casos de CPI, quem não faz, leva. E foi exatamente o que aconteceu. A oposição conseguiu juntar as assinaturas necessárias para a CPMI, né, para a CPI mista entre Câmara e Senado, e o Gilmar Mendes já enviou para o Pacheco, já cobrou o Pacheco pela instalação. Foi exatamente isso que aconteceu com a CPMI da Covid, né? Da Covid, que o presidente do Senado foi cobrado, ele queria dar uma engavetada básica e foi cobrado para instalar a CPI, porque tendo as assinaturas necessárias,
o Senado é obrigado a instalar a CPI. Então, assim, está acontecendo a mesma coisa, só que dessa vez foi a oposição aí bolsonarista que tomou a frente. Então, agora é ir para o perdas e danos, né, Dri? E tentar colocar pessoas do governo à frente dessa CPI que provavelmente vai acontecer. Olha só, esperando o Pedro voltando, a gente conversa com ele. Eu queria trazer uma notícia, estavam falando aqui se a gente tinha visto a nota do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, que é aí uma entidade que reúne... Estou de cara com essa matéria. Pois é, representa, né, essas vinícolas que estão envolvidas nesse escândalo das pessoas encontradas nessas condições análogas à escravidão de uma terceirizada, ou seja, pessoas que trabalhavam para essas vinícolas de forma terceirizada. E olha essa notícia aqui que a gente acabou de pôr na revista Fórum: entidade que representa essas vinícolas responsabiliza o Bolsa Família pelo trabalho escravo. A nota afirma que há uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que, mesmo assim, encontra-se inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade. Achei que isso já tivesse superado, né, Sinara? É um absurdo. Que cara de pau. Agora a culpa deles explorarem pessoas é do Bolsa Família, né? Que vergonha. Só podem ser o quê, Dri? Bolsonaristas! Mas é típica atitude bolsonarista, gente. Não é? Absurdo. Mas, Pedro, vamos lá. A gente estava falando da CPI. Não, o negócio do vinho aí. Vinho, pode. Tem um amigo meu, Xixo, ele é um grande advogado do Paraná, sabe, trabalhista, ex-marido da Carol Pronto. Sim, gente boa. E ele fez uma coisa no Facebook que eu vi hoje, onde ele conta isso aí que você falou. Ele inclusive, publica a manifestação da empresa. Eu falei, nossa, essa gente é surtada, não é possível. Surtada. Quer dizer, ela justifica as práticas escravistas da terceirizada dela com base no Bolsa Família. O pessoal está querendo ficar em casa sem trabalhar, isso que ela disse. Em vez de ter emprego, quer dizer, é um troço que você fala, esse cara não é possível, que mundo que ele vive, eu fiquei assim absurdizado com isso. Primeiro que tem que demitir o assessor de imprensa, ensinar, eu sei que é da área de vocês, pelo amor de Deus, né? É uma inabilidade, mas não é só uma inabilidade, revela uma visão de mundo terrível que nós estamos submetidos, né? Eu fico impressionado com isso, assim. E o Xixo fala bem, vinho, esses vinhos, vamos ser objetivo aqui, esses vinhos da Serra Gaúcha, eu gosto de vinho, esses vinhos tintos, é tudo ruim, caro. Quando é bom, é caro. Eles fazem bem espumante. Espumante é bom. Espumante é bom. Fazem bom espumante. Agora, gente, você tendo a chance... E o suco de uva integral era bom, né? Agora eu só vou comprar... Um bom vinho argentino, um bom vinho uruguai, você vai comprar um vinho desses? Não, vagabundo. Né? E assim, tudo caro. É uma coisa meio... que eles têm que carregar a parreira no colo, eu acho, para poder produzir um bom vinho. Então, fica muito caro. Aí você compra muito mais barato de outros lugares. Então, o negócio é não consumir. Eu acho que até não é um problema só dessas empresas, até o conjunto de empresas ali mostrar que adotam práticas rígidas de compliance para evitar esse tipo de... E tem um compromisso ético ferrado. Eu não tomo vinho brasileiro, tem argentino, o mesmo preço praticamente. Se quiser indicação, podemos fazer um programa aqui no Fórum. Eu não sou nacionalista em questão de vinho. Não, nessas questões, sabe, sinceramente, né? Acho que dessas 3 empresas aí que foram pegas, é uma questão ética, é nunca mais comprar. Nunca mais. Não, depois dessa nota, gente... falando que a culpa é da falta de mão de obra, porque as pessoas recebem Bolsa Família. Eles têm que dizer, né? Nordestino é preguiçoso, usuário de Bolsa Família é preguiçoso, e eles que são herdeiros, né? E que só são ricos porque herdaram, são os grandes trabalhadores. Eles que contratam mão de trabalho escrava. Nossa, que gente trabalhadora esses patrões, hein? Não, a gente sai na rua aqui na Paulista, aqui em São Paulo, gente passando fome, morando na rua. É uma falta de sensibilidade isso, pelo amor de Deus. Né? Eu sou assim, eu acho que ele tem que ter uma atitude. Mas vamos ser só meia dúzia? Nós tá bom, eles vão vender meia dúzia menos de vinho, não tem problema. Entendeu? Acho que nós não vamos comprar mesmo, acho que não tem mais... E falar mal de quem usar, chegar na festa, ver uma porra no Salton, falou, pô, isso aqui é coisa de escravo, você devia ter vergonha, tá servindo. Chegar pro padre lá na missa que estiver servindo
vinho de missa feita pela Salton, fala, não, o senhor não deve servir, isso é pecado. Então, acho que é esse tipo na verdade, eu acho que tem que ter esse tipo de conduta, porque esse povo precisa ter limite, não é possível, né? Ô Pedro, tem uma pergunta aqui do Gerson, olha só, o Bolsonaro tem chance de ser preso? Acredito que se soltar todos, ele usará isso como defesa. O que você acha? Olha, tem que tomar cuidado o que é preso. Preso é uma palavra que, como eu já tenho, ela é muito plurissignificativa, né? O correto é uma pessoa ser presa quando ela comete um crime. Isso é provado através do devido processo legal com direito de defesa, a autoria e a materialidade do delito. Está provado, pronto. Essa é a forma civilizada, não só democrática, civilizada de se agir com relação a qualquer crime. Né? Na União Soviética, o pessoal que gosta aí tinha Código Penal, Código de Processo Penal, era assim que se agia. Né? Então, não há outro modo de você agir. Qualquer outro. Esses mecanismos autoritários de você sair prendendo sem direito de defesa, nem o Bolsonaro merece. Ele só deve ser preso numa situação dessa se ele oferecer risco à investigação ou cometimento de novo do mesmo crime. Ele continuar com essas práticas, vamos dizer, de ataque à democracia. Se ele não demonstrar, não tiver prova de nada disso, ele não pode ser preso preventivamente. Ele tem que sofrer um processo, nos casos em que for o caso aí, ter direito de defesa e, se for o caso, condenado. A regra geral é essa. O problema, o Ministério Público andou arquivando indevidamente inquéritos contra o governo do Bolsonaro, arquivando indevidamente. São crimes, mas eles arquivaram. E agora, pela lei brasileira, você tem uma questão, tem que arrumar um fato novo para daí poder investigar de novo. A regra geral é essa. Mas é possível, tiveram fatos novos. Então, eu acho que ele ser investigado e processado, o sistema de justiça não tem desculpa nenhuma para não fazer. Porque que todo mundo sabe que houve crimes graves, isso ninguém tem dúvida. O que houve na pandemia, o que houve no negócio do orçamento secreto, a distribuição de dinheiro, esses imóveis que ele comprou, é uma pancada aqui, não vou ficar falando. Mas então, motivo para não investigar, o sistema de justiça não tem. Agora, ficar prendendo pessoas sem direito de defesa, sem devido processo legal, por prisão preventiva, a gente só deve admitir isso como último jeito, última razão. Pedro, antes de te liberar aqui, sua opinião sobre essa questão da CPI. No judiciário já não está investigando, já não está sendo feito trabalho, por que uma CPI? Para mim, porque querem tumultuar. Você não tem essa impressão? Eles podem fazer? Podem fazer CPI, não tem por que não. Né? Mas a impressão que me dá é que estão querendo criar problemas para cima de quem está investigando. Tem que tomar cuidado para a CPI não ser utilizada como forma de obstruir as verdadeiras investigações do sistema de justiça. E aí isso é crime. Né? Então, tudo bem que a TCPI tenha um direito do Congresso, até um dever, né? Mas realize da forma adequada, porque se for querer se utilizar da CPI para fazer circo, para prejudicar as investigações, isso é grave, isso é crime. Pois é, e é o que os bolsonaristas querem, né? Que estão fazendo campanha por essa CPI, né? No Senado. E o Gilmar Mendes fez uma decisão correta de cobrar do Pacheco uma posição sobre a CPI? Olha, eu não sei se eu tenho dúvidas, eu não vi a decisão do ministro Gilmar Mendes, eu não vi o texto, eu não tenho como avaliar. A impressão de lei governo de fora é que o judiciário não tem que se comunicar dessa forma com o legislativo. São poderes independentes. Mas da outra vez com a CPMI da Covid, né, Pedro? Foi assim, né? O Supremo... Foi assim que foi instalada a CPI da Covid. Mas ali foi diferente. Veja bem, eu não sei como é que é esse caso, mas ali é diferente. Porque ali na Covid é o seguinte, a CPI é um direito da minoria. Então, se a minoria tem aquelas condições previstas para poder instalar uma CPI e a direção da casa se nega ilicitamente, o judiciário deve intervir para garantir a instalação. Ali não me parece que foi isso que houve no caso do ministro Gilmar Mendes é mais pelo que eu entendi, eu li muito por alto, ele estaria requisitando o que foi feito, o que é isso, querendo saber o que é. Talvez seja uma medida preventiva para evitar isso que eu falei aqui, que é o uso de uma CPI para tumultuar investigações, para
obstruir investigações. Eu não sei. Eu precisaria ver o documento para ter uma noção da adequação dele ou não. Mas uma observação que sempre cabe fazer, que eu não sei se é aplicável esse caso ou não, mas que sempre cabe fazer, é preciso ter cautela para não transformar o judiciário no oráculo da República, não é isso? O judiciário tem um papel muito subordinado de aplicação de leis específico que não pode interferir no ambiente da política. Muito bem, Pedro, queria te agradecer. Muito obrigada por estar aqui hoje. Até a próxima. Uma ótima tarde, ótima semana para você. Obrigadão, viu? Obrigada, Pedro. Tchau.